3 dias, 72 horas, 4.320 minutos, entre o último suspiro na cruz e o primeiro raiar da ressurreição. O que aconteceu nesse intervalo mudou para sempre o destino da humanidade. Mas você sabe realmente onde Jesus esteve durante esse tempo? Não foi um simples descanso no túmulo, não foi uma espera silenciosa. Foi a jornada mais perigosa, mais decisiva, mais gloriosa da história. Uma missão que nenhum homem jamais poderia cumprir. E o que ele fez lá vai transformar sua compreensão sobre vitória, redenção e esperança. Antes de mergulharmos nesta revelação que pode mudar sua vida, se você busca crescimento espiritual genuíno e conteúdo bíblico profundo, considere se inscrever no canal. Assim você receberá notificações sempre que publicarmos estudos que podem fortalecer sua fé. E se esta introdução já despertou algo em seu coração, um like nos ajuda a alcançar outras pessoas que também precisam conhecer essas verdades transformadoras. Prepare-se, porque a verdade sobre esses 3 dias é mais profunda do que você imagina. Você já se perguntou por que Jesus precisou morrer por 3 dias específicos? Por que não 1, 2 ou uma semana? Fique até o final. A resposta vai surpreender você. Amigo, em todos os meus anos estudando as Escrituras, poucos mistérios me intrigaram tanto quanto este. Enquanto o mundo chorava a morte do Messias, enquanto os discípulos se escondiam com medo, enquanto os soldados guardavam um túmulo vazio de vida, Jesus não estava dormindo. Ele estava trabalhando numa dimensão que nossos olhos jamais poderiam alcançar. Numa batalha que determinaria o destino de bilhões de almas, numa missão tão arriscada que apenas o Filho de Deus poderia executá-la. Você acredita que existe um mundo espiritual paralelo ao nosso? Um lugar onde decisões eternas são tomadas? Hoje, você vai descobrir que Jesus visitou esse lugar, e o que ele fez lá mudou tudo. Desde o Éden, uma pergunta atormentava a humanidade. O que acontece quando morremos? Os antigos sabiam de um lugar chamado Sheol, as partes mais baixas da terra, como a Bíblia descreve. Não era o céu, não era exatamente o inferno, era um lugar de espera, um lugar dividido. De um lado, o seio de Abraão, onde os justos descansavam, do outro, o lugar de tormento, onde os condenados sofriam, separados por um abismo intransponível. Por milênios, essa foi a realidade. Abraão estava lá, Moisés estava lá, Davi estava lá, todos esperando. Esperando por quê? Esperando por alguém que pudesse fazer o que era impossível. Alguém que pudesse cruzar o abismo. Alguém que pudesse vencer a morte de dentro da própria morte. Você já imaginou como seria estar preso em um lugar, sabendo que a libertação dependeria de alguém vir até você? Que você não poderia sair por conta própria? Essa era a realidade de todos os justos que vieram antes de Cristo. Mas havia algo ainda mais perturbador nesse mundo invisível. Nas regiões mais profundas, mais sombrias, existiam prisioneiros que não eram humanos. A Bíblia os chama de espíritos em prisão. Anjos caídos que nos dias de Noé cometeram um crime tão hediondo que o próprio Deus os acorrentou nas trevas. Esperando o juízo final, durante séculos, eles permaneceram ali, conscientes, aguardando, zombando, porque acreditavam que haviam vencido, que a cruz havia sido o fim, que o plano de Deus havia falhado, que a morte era mais forte que a vida. Você consegue imaginar a arrogância desses seres? Eles pensavam que haviam derrotado o próprio Criador, mas não sabiam que estavam prestes a receber uma visita inesperada. Enquanto isso, no seio de Abraão, os justos também esperavam, mas com uma esperança diferente. Eles haviam crido nas promessas, viram as sombras do Messias vindouro, mas nunca o viram face a face. Imagine Abraão, que recebeu a promessa de que em sua descendência todas as nações seriam benditas.
Imagine Davi, que cantou sobre aquele que não veria a corrupção. Imagine Daniel, que profetizou sobre o reino eterno. Todos ali, esperando. Mas esperando por quê? Por quanto tempo? Com que garantia? Se você fosse um desses justos, depois de séculos esperando, ainda teria fé? Ainda acreditaria que a promessa se cumpriria? Eles estavam prestes a descobrir que a espera havia chegado ao fim. E então aconteceu. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. As últimas palavras de Jesus na cruz ecoaram através de dimensões. O véu do templo se rasgou, a terra tremeu, as rochas se partiram. Mas isso era apenas o começo. Porque enquanto o corpo do Salvador repousava no túmulo, seu espírito iniciava uma jornada que mudaria a estrutura do universo. Ele desceu, não como prisioneiro, não como vítima, mas como conquistador. Você consegue visualizar esse momento? O Filho de Deus, que havia criado todas as coisas, agora caminhando nas regiões que até então nenhum justo havia conseguido deixar. Primeiro, ele foi às profundezas, onde os espíritos rebeldes aguardavam. E quando eles o viram, o que pensaram que era vitória tornou-se terror. O que pensaram que era o fim era, na verdade, o início. Jesus não veio suplicar, não veio negociar. Ele veio proclamar. A cruz que vocês pensaram que me derrotou foi exatamente onde eu os venci. O sangue que vocês viram derramar era o preço da redenção sendo pago. A morte que vocês celebraram foi a porta que eu atravessei para chegar até vocês. Por milênios eles riram. Por séculos eles zombaram. Mas naquele momento eles compreenderam. A batalha havia terminado e eles haviam perdido. Você já experimentou aquele momento em que percebe que sua perspectiva sobre algo estava completamente errada? Para esses seres foi exatamente isso, mas eternamente. Mas a proclamação aos espíritos em prisão foi apenas o primeiro ato, porque do outro lado do abismo uma multidão aguardava em silêncio reverente. Abraão estava lá, o homem que creu contra toda esperança, que esteve disposto a sacrificar Isaque, que viveu pela fé e morreu sem ver a promessa. Moisés estava lá, o libertador que tirou Israel do Egito, que viu a sarça ardente, que recebeu a lei no Sinai. Davi estava lá, o homem segundo o coração de Deus, que venceu gigantes, que cantou os salmos mais belos. E de repente alguém se aproximou. Não era mais uma promessa distante, não era mais uma esperança vaga, não era mais uma profecia por cumprir. Era ele, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus, o Leão de Judá, caminhando entre eles, com as marcas da cruz, mas radiante de glória. Consegue imaginar esse encontro? Séculos de espera, milênios de fé e de repente ele está ali, diante deles. O que você sentiria? E então Jesus falou. A espera terminou. O preço foi pago. O caminho está aberto. Venham comigo. E pela primeira vez na história, o abismo foi atravessado. Não por uma ponte construída por homens, mas pelo próprio Filho de Deus. Eles subiram, não mais como sombras esperando, mas como filhos indo para casa, levados pelo próprio Cristo. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, a libertação mais gloriosa da história, o êxodo mais poderoso jamais realizado. Você percebe o que isso significa? Que se Jesus foi capaz de libertar os que esperavam há milênios, o que ele não pode fazer em sua vida hoje? Meu amigo, essa não é apenas uma história antiga, isso não é apenas teologia, isso é a realidade que define seu destino eterno. Porque se Jesus desceu às profundezas para libertar os cativos, se ele proclamou vitória nas trevas mais densas, se ele abriu o caminho que era impossível, o que isso significa para você hoje? Significa que não existe situação em sua vida que seja profunda demais para o alcance dele.
Não existe prisão emocional que ele não possa quebrar. Não existe abismo de desespero que ele não possa atravessar. Você se sente preso em vícios? Jesus desceu às prisões mais profundas e saiu vitorioso. Você se sente condenado pelo passado? Jesus proclamou perdão onde só havia condenação. Você se sente separado de Deus? Jesus rasgou o véu que nos separava. Se ele fez tudo isso por amor a você, por que ainda duvidamos do seu poder de transformar nossa realidade? Mas há algo ainda mais profundo. Assim como os justos do Antigo Testamento esperavam no seio de Abraão, hoje você não precisa mais esperar. O caminho está aberto, a porta está escancarada, o acesso é direto. Paulo disse: desejo partir e estar com Cristo. Por quê? Porque não há mais barreiras, não há mais espera no paraíso provisório. A vitória de Cristo nos 3 dias mais misteriosos da história garantiu que sua salvação não depende de rituais, não depende de penitência, não depende de espera. Depende apenas de fé naquele que desceu para que você pudesse subir. Se Jesus fez tudo isso gratuitamente, por que muitos ainda tentam conquistar a salvação através de obras? Enquanto chegamos ao fim desta jornada, quero que você entenda uma verdade que mudará sua vida para sempre. Jesus não desceu às profundezas como turista. Ele não foi lá para observar. Ele não foi apenas para proclamar. Ele foi lá como guerreiro, como libertador, como rei conquistador. E quando ele saiu de lá, trazia nas mãos as chaves da morte e do inferno. Isso significa que a morte não tem mais a palavra final sobre você. Significa que o medo não define mais seu futuro. Significa que a esperança não é apenas um sentimento, é uma pessoa. E essa pessoa tem nome: Jesus Cristo. Nos 3 dias mais misteriosos da história, ele reescreveu as regras do universo, transformou derrota em vitória, converteu fim em começo, mudou morte em vida, e fez tudo isso por amor a você. Depois de tudo que você ouviu hoje, depois de compreender o que Jesus fez por você nesses 3 dias, qual será a sua resposta? Se o Espírito Santo tocou seu coração hoje, se você entendeu que precisa dele em sua vida, não deixe este momento passar. Assim como os justos no seio de Abraão esperaram séculos pela libertação, você não precisa esperar nem mais um segundo. O caminho está aberto, a porta está escancarada, ele está estendendo a mão para você agora. Declare nos comentários: Jesus, eu aceito você como meu Senhor e Salvador. Sua declaração de fé pode ser o testemunho que alguém precisa ver hoje para também tomar esta decisão. E se você já o conhece, mas hoje compreendeu melhor o tamanho do seu amor, declare amém nos comentários. Compartilhe qual foi o momento desta mensagem que mais tocou seu coração. Isso nos ajuda a entender como o Senhor está usando estes estudos para transformar vidas. Se esta revelação impactou você, considere compartilhar este vídeo com alguém que precisa conhecer o poder da ressurreição. E um like nos encoraja a continuar trazendo estudos bíblicos profundos que fortalecem a fé e revelam as riquezas da palavra de Deus. Sua participação ativa nos comentários não apenas abençoa nossa comunidade, mas pode ser o instrumento que Deus usa para alcançar corações ao redor do mundo. Afinal, a mesma vitória que Jesus conquistou nas profundezas, ele quer conquistar através do seu testemunho. Porque a mesma vitória que ele conquistou nas profundezas, ele quer conquistar em sua vida. A mesma liberdade que ele trouxe aos cativos, ele quer trazer para você. Os 3 dias mais misteriosos da história garantiram que seu destino eterno jamais seja um mistério. Ele desceu para que você pudesse subir, morreu para que você pudesse viver, venceu para que você pudesse triunfar. Esta é a verdade que o mundo precisa saber.
Esta é a esperança que a humanidade precisa ouvir. Este é Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Até nosso próximo encontro, que a paz do Senhor esteja com você. E lembre-se, onde há Jesus, não há mais fim. Há apenas eternidade.